diz assim a palavra do Senhor: santificai-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, o evangelho que João escreve é um evangelho destacado pela teologia como um evangelho não sinótico, que não faz parte dos evangelhos sinóticos, que é o evangelho que Mateus escreveu, Marcos e Lucas. Porque a teologia tem como o evangelho de João não sinótico? Porque os 3 primeiros evangelhos vai falar da humanidade de Cristo e dos seus milagres. O evangelho de João é um evangelho diferente, revela uma profundidade maior, porque o evangelista ele vai tratar da divindade de Cristo, e não só da sua divindade, mas como da sua unidade com o Pai. No primeiro capítulo deste evangelho, João já vem revelando: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o evangelista ele vem tratar, vem revelar a divindade de Cristo, e vem revelar também a sua unidade com o Pai e a sua deidade. A partir do capítulo 13, o que nós vamos ver a partir de então? O evangelista ele vai destacar as últimas 24 horas de Jesus, que antecede a sua crucificação. A partir do capítulo 13, o evangelista ele começa a relatar as últimas 24 horas de Jesus aqui na terra. E no capítulo 13, o que o evangelista destaca? Jesus está reunido e reúne os seus discípulos para uma ceia, porque ali ele estabelece um novo pacto com o Senhor, novo pacto com os discípulos e uma nova aliança com os discípulos. Antes que era comemorada a Páscoa, e naquele momento estava sendo comemorado a Páscoa para Israel, naquele exato momento, Jesus ele levanta um novo testamento e um novo pacto, uma nova aliança, e a partir daquele momento, ele orienta que os discípulos, a partir daquele momento, comecem a celebrar a sua morte e a sua ressurreição. E quando ele reúne os discípulos na mesa, a Bíblia vai dizer, João vai dizer que ele envolve sobre ele um pano, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez do apóstolo Pedro, Pedro olha para Jesus e diz: os meus pés o Senhor jamais irá lavar. E quando Jesus olha para Pedro e diz: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem pacto comigo no reino dos céus. Pedro, quando olha para Jesus e ouve as suas palavras, Pedro diz: então, Senhor, não lave somente os meus pés, mas lave também o corpo, lave a cabeça, lave as mãos, lave o corpo. E Jesus responde novamente: vós não precisa mais ser banhado, aleluia, mas é necessário somente lavar os pés, porque vós já foste banhado pela palavra do Senhor. E não pegue isso no sentido literal, por mais que esteja muito frio, mas não está falando do banho literal, está falando que a caminhada dos discípulos juntamente com Jesus, aleluia, e através da palavra que era liberada por Cristo, eles automaticamente eram purificados, eram lavados pela palavra do Senhor. O discipulado de Jesus é discipulado diferente, porque aqui nós temos agora, quarta-feira, nós temos a nossa reunião de discipulado online, mas os discípulos recebem um discipulado diferente. Era 24 horas, era Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à
à noite, e muitas das vezes na madrugada Jesus convocava os discípulos para orar, ou seja, Jesus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era 24 horas Jesus de Nazaré, e ali eles começam o quê? A ser limpos, a ser purificados pela palavra. Então Jesus olha para eles e disse: olha, vós não precisa mais se banhar, mas somente lavar os vossos pés, porque vós já está limpo pela palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra liberta, a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra do Senhor, ela transforma. Então Jesus está dizendo, necessário é lavar somente os pés, ou seja, manter aquilo que já recebeste. Quando o Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus está revelando que ele era o pão da vida. Ele diz assim: olha, aquele que não bebe do meu sangue e não come da minha carne, não tem pacto comigo no reino dos céus. Jesus está dizendo, o lavar dos pés é estabelecido na ceia somente porque você passa um mês empoeirando os seus pés, e quando chega na ceia, é necessário manter aquilo que você já recebeu por purificação. A palavra limpar os pés é manter, aleluia, aquilo que já foi limpo um dia pela palavra do Senhor. Então Jesus está dizendo, vós não precisa ser mais banhado, mas precisa manter aquilo que tem recebido do Senhor. E ele estabelece aonde? Na ceia. Na ceia ele estabelece uma manutenção daquilo que nós estamos recebendo diante do Senhor, e através da palavra do Senhor, ela vai limpando, purificando, ela vai banhando a minha e a tua vida. Então Jesus traz uma revelação poderosa. Olha, necessário é lavar os vossos pés. E no capítulo 14, o que Jesus disse, ainda em discurso, o apóstolo João, trazendo essa unidade de Cristo com o Pai, ele está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede somente em mim, credes em Deus, porque na casa do meu Pai, aí o versículo abre dizendo, há muitas moradas, senão eu vou-lo teria dito. Jesus está dizendo, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus não está dizendo, na casa do meu Pai não tem morada e eu vou lá fazer morada, não. Ele já está afirmando que na casa do Pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu vou-lo teria dito, vou para o Pai e vou preparar lugar. O que o texto está dizendo e o que o texto está convergendo? Todo o discurso de Jesus está convergendo no Pai. Ele está revelando que no Pai você encontra a morada. E muitos, quando lê um texto, e eu aqui não estou afirmando, também não estou cancelando, porque quando nós olhamos no capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, o que a gente imagina? Uma casa de 2 andares, um sítio, né? Nós sabemos que, caramba, nós vamos morar com Cristo, e lá a gente vai ter uma mansão, porque Jesus, ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então já há uma morada para a minha vida, uma morada para a tua vida. Mas eu particularmente, pastor Fabiano, não levo isso para o sentido literal. Por quê? Porque o texto está convergendo no Pai. Nos versículos posteriores, Jesus vai dizer o seguinte, aquele que me ama a minha palavra, aquele que me ama e aquele que ama o Pai, eu farei nele a minha morada. Eu e o Pai faremos nele a minha morada. E agora o que Jesus está dizendo? Que quando nós partimos para a eternidade, a morada será o Pai. Ele já não mora mais em mim, mas agora nós vamos morar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que o salmista disse no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo de número 18, o salmista vai dizer, ele é o meu rochedo, o meu escudo, meu libertador, meu lugar forte, meu baluarte, o meu alto refúgio. É quem que é tudo isso? É o Pai. Então o apóstolo João está dizendo, através das palavras de Jesus, aleluia, no Pai você encontra segurança, no Pai você encontra descanso, no Pai você encontra amor, no Pai você encontra tranquilidade. Jesus está dizendo, se você entregar a tua vida ao Pai, lá você encontrará paz, descanso e tranquilidade para a glória do nome dele. Então o texto está convergindo no Pai. Aleluia. Deixa eu tirar esse casaco aqui. Está calor hoje, né?
Então, irmãos, o texto está convergendo no Pai. Aonde é a nossa morada? Aonde é a nossa morada eterna? E aí eu quero trazer uma revelação gloriosa. Êxodo capítulo 3, o que nós vemos? Nós estamos vendo Moisés subindo ao monte. E a Bíblia vai dizer que ele olha uma sarça, e essa sarça começa a arder em fogo. E quando ele se aproxima daquela sarça, uma voz sai do meio daquela sarça dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E quando Moisés olha aquela sarça falando com ele, ele se assusta, ele entende que é uma divindade falando com ele naquele exato momento. E quando Moisés se aproxima, Deus revela para ele: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo que está cativo no Egito. Ouvi o clamor do meu povo e te levantei para trazer libertação ao povo que está cativo no Egito. Então Moisés olha para Deus dizendo: Deus, eu sou pesado de palavras, eu não vou. E Deus disse: eu te escolhi, Moisés, e tu vai. Então faz o seguinte, o que você tem na mão, pega essa botija de água e joga no chão. E a Bíblia vai dizer que aquela água se transformou em sangue. E Deus disse: eu sou contigo. E posso lhe afirmar que eu vou ferir o Nilo, porque o Nilo era o símbolo do Deus do Egito. O Deus mais forte e venerado era o Nilo. Eu vou ferir as águas do Nilo, para você entender que eu sou contigo. Então Moisés olha aquilo e Deus ainda fala mais. Olha, pega a tua mão, Moisés, no capítulo 4. Ponha no peito, e quando Moisés põe e tira, a sua mão começa a ficar leprosa. Deus olha para Moisés e diz novamente: Moisés, não temas, porque eu estou entrando com juízo no Egito, porque a lepra era símbolo de juízo de Deus. Então Deus está afirmando para Moisés: não tema, Faraó, porque eu estou entrando com juízo no meio do Egito através da tua vida. Mas se eles não crerem, faz o seguinte: o que você tem na mão, eu tenho um cajado, então jogue no chão. E aí duas interpretações poderosas. Quando Moisés joga no chão, a Bíblia vai dizer que Deus olha para ele e fala: olha, agora pega pela cauda, porque o cajado se transforma em uma serpente. Então Deus diz para Moisés: pega pela cauda. Por quê? Porque os magos e os feiticeiros do Egito, eles eram dominantes na magia, e você vai ver muitos símbolos dos magos segurando a serpente pela cauda. E interessante, meu irmão, que a serpente a gente pega por aqui perto do pescoço, e os magos dominantes da magia no Egito, eles pegavam a serpente pela cauda e dominavam aquela serpente. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sei que você conhece o Egito, eu sei que você conhece os feiticeiros, os magos, porque você viveu lá 40 anos, mas eu, Deus Todo-Poderoso, também te dou domínio sobre a magia. E o texto é assim no hebraico: eu te dou domínio sobre a magia, para que você não tema os magos do Egito. E outra, ao pegar pela cauda, Deus estava dizendo para Moisés: por quê? Porque na coroa de Faraó, aleluia, havia uma serpente. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, pega a serpente pela cauda, Deus está dizendo: estou entregando o reinado do Egito nas tuas mãos, Moisés. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu entrego o Egito nas tuas mãos, porque eu sou Deus Todo-Poderoso na tua vida. Quando Moisés recebe essa revelação, Moisés olha para Deus e diz: Deus, então eu vou em qual nome? Porque no Egito havia vários nomes de deuses. Deus olha para Moisés e diz para eles: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou o que envio a vós. Moisés recebe aquela palavra, e aí o evangelista João, a partir do capítulo 13, ele vai trazer a revelação daquela palavra, e por que não dizer em toda a extensão do livro do Evangelho de João? Porque Jesus amplia a revelação quando Deus fala para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Jesus, quando ele se manifesta, quando ele se encarna aqui na terra, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Jesus amplia a revelação do grande eu sou e diz, e no capítulo 14, o evangelista está dizendo nas palavras de Jesus: eu sou o caminho,
caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus dita essas palavras, ele está anulando todos os caminhos que muitos pensam que todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus está dizendo, através de mim, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, o único caminho que leva ao Pai para você receber a tua vitória. Então Jesus está anulando todos os caminhos. Não existe outro caminho a não ser através de Cristo. Por mais que o homem se proste, seja diante de Fátima, como aqui, como no Brasil, Aparecida do Norte, como em outras religiões, se prostam em entidades para acessar a Deus, porque existem religiões que creem em Deus, mas através das suas entidades que ele tentam acessar a Deus. Jesus não, Jesus está anulando todos esses caminhos, dizendo, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, aleluia. E para que o Pai te ame e te reconheça, você tem que amar a mim, a Cristo Filho, porque o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser através de Cristo. E ele começa a anular todos os caminhos que um dia o homem acha que vai levar até Deus. Enquanto a nação não entender que Jesus é o único caminho, vai ficar batendo tambor por aí afora, vai ficar fazendo sacrifícios, caminhadas longas, como muitos já viram aqui, pagando promessa, achando que está chegando ao Pai, mas não está, porque não existe outro caminho a não ser por meio de Jesus Cristo. E aqui é algo interessante. Por quê? Porque quando Jesus ele fala que ele é o único caminho, Paulo ele traz uma revelação poderosa também, a partir do capítulo 1 do livro de Romanos. Por que eu digo isso? Porque existem, talvez, às vezes existem discussões, e eu que participei no meio de seminários teológicos, de amigos pastores que têm conhecimento, sempre veio aquela pergunta, e os povos que não receberam a Cristo? Como é que fica o juízo sobre as tribos? Como é que fica o relacionamento de Deus acerca de vários povos que o Evangelho ainda não chegou? Que o Evangelho ainda não foi implementado? Como é que ficam essas nações? Como é que ficam esses povos? Como é que ficam essas comunidades que não conheceram a Cristo ainda? E eu quero trazer algo interessante, duas histórias somente, de muitas histórias que nós temos visto no livro Fator Melquisedeque. O livro vai relatar de povos remotos, que adoram a Deus, que conheceram a Deus, mas que estão à espera de uma palavra, como eu e você, estão à espera de uma explicação melhor, ou uma explicação maior acerca de quem é Deus. O Fator Melquisedeque, este livro, traz a revelação grande de várias tribos e povos que já adoram a Deus, e algumas tiveram a revelação do próprio Deus, esperando um profeta, esperando alguém trazer a mensagem para ter uma comunhão maior com Deus. Ele vai trazer a revelação de um livro, de uma história de um povo chamado Inca. Todos acredito que conheçam a história de Pachacuti, todos conhecem, que foi um governante que levantou a cidade, acho que se não me engano é Machu Picchu, uma das grandes cidades, que ficou escondida posteriormente por muitos anos. Esse governante, eles adoravam o Deus Sol Intu, e ele começou a perceber que aquele sol, ele nascia, depois dormia, bota assim, nascia, dormia, e ele percebia que pequenas nuvens tapavam o esplendor daquele sol, que eles tinham como Deus. E ele começa a pegar o teu clero e dizer, olha, e começa a ver as visões do seu pai anterior, e eles descobriram
que existia um Deus maior do que o Deus Into, que é o Deus Sol. Ele sabia que não tinha muita importância o Sol ser um Deus, porque uma nuvem tapava o seu esplendor. E o Deus que é Deus não permitia que uma pequena nuvem tapasse o seu esplendor. Então ele começou a ver as profecias do seu pai e percebeu que existia um Deus supremo, um Deus maior. E eles colocaram o nome deste Deus de Viracocha. O Deus da eternidade é o Criador dos céus e da terra. Todos conhecem essa história? Então tem um nome, então eles tiraram o nome do Deus Into, o Deus Sol, e colocaram o nome e começaram a adorar Viracocha, que era o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Não somente os incas começaram a adorar a Viracocha, porque, na verdade, essa revelação de Pachacuti ficou somente no clero. Não se expandiu a toda a comunidade, porque alguns sacerdotes aceitaram a revelação e outros não. Mas não só os incas começaram a adorar Viracocha, entendendo que Viracocha era o nosso Deus, o Deus a qual servimos. Também nós temos a história do povo Gédio, é assim que se fala, da Etíope. E este povo também receberam uma revelação porque eles adoravam o Deus Magano. E eles também adoravam a Satã, que era Satanás. E tinha um homem dizendo o seguinte: como é que vocês adoram a Magano, Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, e vocês também adoram a Satã? Eles disseram: porque nós não temos relacionamento suficiente para eliminar o Satã das nossas vidas e a fúria de Satã. Então nós adoramos a Magano, que é o Deus Criador, mas oferecemos sacrifícios a Satã para acalmar a sua fúria. E muitas das vezes acontece isso no nosso meio, né, irmãos? Tem gente que adora a Deus, mas adora o diabo também, porque não tem um relacionamento com Deus suficiente para eliminar a fúria do nosso adversário. Não é muito diferente nos tempos atuais. Só que naquele momento, esse jovem, o Al-Hala, acho que o nome é assim, não sei interpretar muito, ele começa a ter visões e revelações na sua mente. E ele revela que haveria 2 estrangeiros, 2 homens brancos, e naquela época, para aquele povo, Gédio, etíope, homem branco, era algo de racismo para eles. E eles: como é que eu vou falar para a minha comunidade que 2 brancos vai trazer a mensagem de Magano? E ele recebe dizendo: olha, eu trarei 2 homens para trazer a revelação. E aí, nesse meio tempo, 2 canadenses já estavam na imigração da Etíope, do país. E Etiópia, lá é Etíope, enfim, já estava na imigração. E aí, eles pegam um carro e vai em encontro a essa cidade de Dila, aonde ficava esse povo Gédio. E quando ele vê aqueles 2 homens à vista, ele percebeu que era Magano trazendo a mensagem reveladora que a qual eles precisavam. 3 décadas depois, 200 igrejas foram estabelecidas nesse reinado, neste povo. Mais de 200 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E quem trouxe a revelação foi Magano, o Deus a qual nós servimos. Por muitos povos pagãos, com o nome de Deus, os pagãos. Aleluia! Se nós falarmos aqui que vamos adorar Magano, nós vamos dizer que estamos adorando um Deus pagão. Mas por que eu trago essa revelação? Porque quando Abraão, ele chega diante de Melquisedeque, Melquisedeque estende as suas mãos. Melquisedeque era da tribo cananeu, de uma tribo pagã, que servia a vários deuses. Melquisedeque estende as suas mãos e disse: bendito seja Abraão, filho do Deus El Elyon. E El Elyon não é nome hebraico, é um nome pagão, adorado por Melquisedeque, reconhecido como Deus Supremo, o Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, El Elyon,
ele foi aceito, o nome El Elyon, o Deus criador dos céus e da terra, ele foi aceito por Moisés na sua escrita do Pentateuco, e ele também foi aceito pela Septuaginta, quando compilou a Bíblia Sagrada. Era um nome pagão, mas era um povo que servia a Deus, e o nome na sua cultura era chamado como El Elyon. Assim como o apóstolo João, não só João, como Paulo aceitou os nomes gregos, Logos e Theos, porque não são nomes hebraicos, eram nomes da cultura grega que adoravam ao Deus Criador. Porque eu trago essa revelação? Porque Romanos capítulo 1, a partir do verso 19, e no capítulo 2 também, Deus vai trazer a revelação a Paulo o seguinte, que ele colocou um rastro da eternidade, sobre quem? Sobre as tribos, sobre povos, sobre pessoas, ou seja, há tribos que têm um rastro da revelação de Deus, ou seja, que tem o caminho, mas o que essas tribos, esses povos estão esperando? Eu e você trazer a mesma revelação a qual recebemos por meio da Bíblia Sagrada, por meio do Espírito Santo de Cristo. Esses povos estão esperando eu e você levar a revelação completa de quem é Deus e do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então existem povos que têm no seu interior o caminho eterno, o rastro do caminho eterno. Paulo vai dizer o seguinte, pois, verso 19, capítulo 1 de Romanos, pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. No capítulo 2 também, Paulo vai trazer a revelação da eternidade sobre tribos e povos, sobre a humanidade. Existe já um caminho traçado até o eterno, ainda que eles o adorem no nome da sua cultura. Talvez não conhece Adonai como nós adoramos, talvez não fale como El Shaddai como nós falamos, mas já adoram a Deus na sua linguagem, na sua cultura. E o que está acontecendo aleluia, o que está vendo? A igreja de Cristo precisa avançar. O que está acontecendo nos dias atuais? A igreja parou. Não leva mais a revelação do evangelho para povos que já estão preparados para receber a tua palavra. É necessário que Jesus seja pregado, é necessário que Jesus seja levado, é necessário que Jesus seja manifestado através da minha e da tua pregação, para que o teu vizinho, para que povos conheçam a soberania do nosso Deus. Eu e você já temos a revelação deste Deus. Agora precisa ser levado para povos e outras culturas. Então, o apóstolo João está trazendo a unidade de Cristo. No capítulo 15, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Louvado seja Deus. Quem está em mim dá fruto. No capítulo 16, Jesus está dizendo, olha, vou trazer uma revelação forte para vocês. Vós não sois do mundo. E te digo, o mundo vos odeia. Sabe por quê? Porque eles odiaram a mim, também vai odiar você. Por causa do meu nome, o mundo te odeia. Não espere aplausos do mundo. Não espere tapinha nas costas de pessoas que não são crentes, que não professam a mesma fé que eu e você. Sabe por quê? Porque o mundo já te odeia e odeia a mim. Jesus ele disse, vos odeia porque odeia a mim. E se eles me odeiam, também vai odiar vós. E no capítulo 17, o que nós lemos, adiantando aqui a palavra do Senhor? Jesus está em uma oração. E essa oração ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, nos primeiros versículos, Jesus está orando por ele. Porque Jesus já sabe que vai para o caminho do Gólgota, já vai ser crucificado. Jesus está orando por ele, para que ele consiga passar
por todo esse sofrimento. E agradece ao Pai pela revelação que fora dado. Agora, a partir do verso 6, Jesus agora está orando por quem? Pelos discípulos. E Jesus traz uma palavra poderosa: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Jesus já tinha revelado que eles já tinham sido banhados pela palavra. E Jesus está dizendo: olha, Senhor, não os tire do mundo, mas santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Há 3 conceitos, no mínimo, de verdade no mundo. O primeiro conceito é o latim. Qual é o conceito latim da verdade? É aquilo que se prova. Ou seja, você chega num juiz e diz para ele: olha, entraram na minha casa, fulano de tal entrou na minha casa e roubou toda a minha casa. Quem te roubou? Fulano de tal. Meu vizinho. Sim. Ele te roubou? Sim. Então prova que ele te roubou. Ah, eu não tenho prova. Ainda que seja verdade, mas a verdade não vale de nada, porque você não tem prova da verdade. Então o conceito latim é: se você fala o que é verdade, aquilo que se prova. Mesmo sendo verdade, se não provar, não é verdade. Há um meme engraçado que saiu essa semana, né? A verdade só prevalece quando... A mentira só prevalece quando a verdade não chega. Tem um meme que está rodando por aí, de um rapaz que foi preso, e ele diz: olha, a mentira prevalece enquanto a verdade não chega. Estavam acusando ele, esse meme é muito engraçado. Então, o que é verdade para o conceito latim? Tem que provar. Ainda que seja verdade, se você não provar, não vale de nada a sua verdade. E o segundo conceito de verdade é o grego. O que é verdade para o grego? Aquilo que ele vê. E a gente tem alguém com esse conceito na Bíblia, que é Tomé. Eu só creio, acredito, se eu tocar. Então a verdade para o conceito grego é o seguinte: se eu vejo, se eu estou tocando, isso para mim é verdade. O que é verdade? Aquilo que se toca e aquilo que se vê. Como Tomé tinha esse conceito dentro dele: eu só acredito se eu ver. Aí Jesus: olha, toca aqui nos furos, toca aqui na minha mão, Tomé, mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro conceito de verdade é o judaico. E qual é esse conceito? Que toda palavra que sai da boca de Deus é verdade. Tudo que sai de Deus, para eles é verdade. Então, o que é conceito para o judeu? O que sai da boca de Deus. Deus olha para Abraão e diz: olha, sai da tua parentela, sai da onde tu está, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá te farei uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão pega suas coisas, pega sua família e vai. E por que Abraão vai sem ver? Porque Abraão vai sem conhecer, porque a palavra não saiu de qualquer um, saiu da boca de Deus. Se Deus falou, sai da tua parentela, então é verdade o que Deus falou. Vai para uma terra que eu te mostrarei, então é verdade que esse Deus está falando. Tudo que é verdade para o conceito judaico sai da boca de Deus, saiu da boca de Deus, isso é verdade. Então Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que sai da boca de Deus é a verdade. E Jesus está orando pelos discípulos. Só que no versículo 20, Jesus faz mais uma outra oração. Primeiro, ele ora por ele. Segundo, ora pelos discípulos que vão ficar. Terceiro, ele faz uma oração por mim e por você. Jesus fala assim: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Entenda uma coisa, irmãos: há uma oração na eternidade feita por Jesus, e essa oração alcança a minha e a tua vida. Existe uma oração no céu, e eu digo, ela é eterna. Ela é eterna porque foi orada pelo Filho de Deus, e ela permanece sobre a minha e a tua vida. Jesus está dizendo: Senhor, eu oro por mim, eu oro por esses que vão ficar, mas eu também oro por aqueles que virão. Aleluia, em meu nome. Por aqueles que crerão na minha palavra, por aqueles que se arrependerão diante da tua presença,
por aqueles que se prostrarão diante da tua palavra, eu oro por eles. Há uma oração na eternidade pela tua vida de livramento. Há uma oração na eternidade pela tua vida de bênção. Há uma oração na eternidade na sua vida por proteção. Sabe quem fez? Não foi o pastor Fabiano, não foi esses apóstolos, aleluia, que estão se levantando por aí, profetas, não. Essa oração foi feita por Jesus Cristo de Nazaré. Ela é eterna e ela está sobre a tua vida. Há uma oração na eternidade por você. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, olha, eu oro por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, você não está sozinho. Ainda que muitos acham, ou talvez você ache, que você está só, que não tem ninguém orando por você, há uma oração de pé pela tua vida. Há uma oração na eternidade que perdura, que passou séculos e séculos, que chegou até você. E é por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que talvez muitos vão me ouvir ainda. Aleluia. E Jesus está dizendo, aqueles que vão crer por intermédio desta mensagem. Versículo 26. Eu lhe dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelar, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Há um Deus que zela pela tua vida, meu irmão. Há um Deus que guarda a tua história. Há um Deus que está olhando para você, sabe por quê? O filho dele orou pela minha e pela tua vida. O filho dele orou pela tua história. O filho dele orou pela tua casa. O filho dele orou pela tua família. Não foi qualquer oração, meu irmão, foi a oração feita pelo Filho de Deus para a tua vida. Então alegra o teu coração, alegra a tua alma nesta noite, porque é uma oração estabelecida na sua vida. Fique de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que você está aqui nesta noite. Glória a Deus. Esse Deus é poderoso. É engraçado que no versículo 16, quando Jesus diz a perseguição, quando Jesus fala da perseguição, dizendo, olha, vão te odiar, porque odeiam a mim e vão odiar a vós. Jesus está revelando o seguinte, tudo que pedires em meu nome, recebereis. O Pai vos dará. Isso daqui é interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente ora em nome de... Nome de quem? Mais alto. Em nome de... Não é no meu nome, é o nome de Jesus. A gente ora em nome de Jesus. E eu quero trazer uma comparação bem breve para terminarmos. Lá no Brasil, eu acho que todo mundo aqui já teve um mistério desse. Sempre é um mercadinho que a gente pega para pagar depois. Uns não pagam depois, mas a gente sempre pega para pagar depois, né? Então, vai lá Miguel, lá no mercadinho Dona Lourdes, não vou falar o nome aqui que minha mãe intitulou o mercado, mas tinha um mercadinho lá que, meu pai mandou pegar um leite. Meu pai, e a minha casa eu saía, eu descia, passava pelo mercado e logo na frente era a igreja que eu presidia. Então todos na cidade me conhecem como pastor. Então, quando alguém ia lá, meu pai pediu uma Coca-Cola, meu pai pediu um leite, meu pai pediu um tomate. E é no nome de quem? Do meu pai. Pastor Fabiano? Sim. Então vai. Vai. Aí chega Daniel lá, que o rapaz não conhece muito bem, talvez, ou às vezes é íntimo. Olha, essas cervejas aqui, esse vinho e essa 51, eu vou levar no nome, aí o cara vai, no nome de quem? Do pastor Fabiano. Não, do pastor Fabiano não. Não, é para botar no nome do Fabiano. Não, Fabiano não, porque ele não pediria isso, então não vai ser colocado no nome dele.
Então Daniel não vai levar cerveja, nem o vinho, nem a 51. Por quê? Porque o dono do mercado sabe que eu não pediria aquilo. E por isso ele não vai liberar. Não entendi, pastor? Quando a gente ora em nome de Jesus, é orar naquilo que Jesus iria liberar para mim e para a tua vida. Tem pessoas pedindo coisas absurdas que Jesus nunca iria pedir e por isso não faz. Quando se fala em nome de Jesus, é quando define o caráter de Cristo acerca daquilo que você está pedindo para a tua vida. Que você tenha convicção que eu estou pedindo, Jesus ia pedir, então ele vai liberar. O que eu estou pedindo, eu tenho a certeza que Jesus também pediria, então ele vai liberar a minha vitória. Tem pessoas orando em nome de Jesus. São coisas que Jesus jamais pediria e jamais iria liberar para a sua vida. Porque a tua oração tem que estar definida com a vontade de Deus para a tua vida e para a tua história. A tua oração é no nome de Jesus. Então você tem que ter ciência do que Jesus pode liberar para a tua vida. Não é porque é no nome de Jesus que ele vai liberar qualquer coisa para você. Não é porque é no nome de Jesus que ele vai liberar qualquer coisa para a tua vida. É no nome de Jesus, sim. Mas tem que ser de acordo com o caráter, aquilo que define o mestre, para que a tua vida seja abençoada. Então quero orar contigo nessa noite, aproveitando esses poucos minutos. Feche os teus olhos, por gentileza, você que entendeu esta mensagem e entende que é uma oração na eternidade para a tua vida. Aleluia. Que entende que é uma oração estabelecida para a tua história. Que entende que Jesus disse, olha, não espere nada do mundo, tem de bom ânimo, no capítulo 16, porque eu venci o mundo, vós também vencerá. Então se anima, se alegra em Deus. Aleluia, porque Jesus está dizendo, você não vai sair do mundo. Aleluia, mas eu sou contigo. Eu estou contigo. Aleluia, porque já é uma oração estabelecida para a tua vida. Então alegra o teu coração. O mundo vai continuar te odiando, as fofocas vão continuar vindo, as calúnias vão vir, a perseguição vai continuar vindo, mas Jesus disse, olha, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, para que aonde você estiver, eu esteja também. O Espírito Santo está sobre a tua vida, você não está sozinho, e a oração de Cristo, ela está sobre a tua história. Então, alegra o teu coração nesta noite. Aleluia, não desanime, porque Jesus está contigo.